Irmãos, louvado seja o Senhor. Graças a Deus pelo livro de Atos, pela, pela revelação no livro de Atos, aquilo que Deus tem dado e mostrado para nós. Nós vamos hoje, então, concluir o capítulo 19. Estaremos vendo os versículos 32 ao 41. Só uma curiosidade, né? A minha versão, ela termina no 40. O 41 é unido ao 40, não sei se os irmãos também, se a versão dos irmãos vai até o 41, na minha ela termina no 40. Então, se você ouvir falar até o 41 e sua Bíblia vai até o 40, é que a última frase, em algumas versões é o 41, na minha e de mais alguém, está junto aqui, tá? Irmãos, antes de nós fazermos a leitura do versículo 32, eu queria só retomar com os irmãos o que está acontecendo aqui no capítulo 19. O capítulo 19, ele é um capítulo de muita relevância, porque mostra toda a ação do apóstolo Paulo em sua passagem na cidade de Éfeso, né? E tudo aquilo que o Espírito Santo realizou através dele. Nós já vimos em reuniões passadas que essa cidade, por ser uma cidade grega e uma cidade muito enraizada na mitologia grega, ela dispunha de um nível de idolatria, um nível de ocultismo, de magia muito grande. Cidade cheia de templos, em especial o templo de Diana, né? Um templo enorme que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então atraía muitas pessoas. Éfeso era uma cidade que, por ser pujante no aspecto político, econômico, né, cultural, ela atraía muitas pessoas. E a passagem do apóstolo Paulo nesse ambiente, irmãos, é muito propício, porque o evangelho, se nós recordarmos Atos capítulo 1, 8, o Senhor comissiona os apóstolos, dizendo que o evangelho deveria ser pregado em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos, então, olhando o avanço do evangelho, já passamos por inúmeras cidades, já saímos e trocamos de continente, já chegamos, fomos com Paulo para Filipos, Tessalônica, e agora nós estamos com o capítulo 19 voltado na cidade de Éfeso. A partir do que aconteceu aqui em Éfeso, irmãos, ou do que aconteceu, nós tivemos mais a carta de Paulo aos Efésios. Nós tivemos a carta de Paulo a Timóteo, porque Timóteo estava na cidade de Éfeso. Nós tivemos a carta de João, escrita em Apocalipse, sendo Efésios, ou Éfeso, uma das cidades mencionadas nas 7 cidades da Ásia, ou as 7 igrejas da Ásia. Então, os irmãos percebam que os eventos que aconteceram em Éfeso, eles têm relevância muito grande, até na formação da história da igreja e o reflexo que isso aconteceu. Então, quando nós olharmos aqui, nós precisamos entender a dimensão da obra de Deus que estava acontecendo nessa cidade. Então, Paulo está a segunda vez aqui em Éfeso, o capítulo 19 retrata isso, o capítulo 18, ele tem aquele momento, aquela breve passagem, ele sai de Corinto, chega em Éfeso, fica um tempo na sinagoga, os irmãos se recordam que os judeus falaram assim, olha, Paulo, fica aqui, está muito bom. Ele falou, esse não é o momento, se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. Capítulo 19 é a confirmação da vontade de Deus. Deus quis que Paulo retornasse em Éfeso. E aí, quais são os eventos relatados no capítulo 12 para nós? Então, Paulo chega em Éfeso, encontra um grupo de discípulos que não foram batizados no Espírito Santo, mas somente conheciam o batismo de João. Paulo, então, leva esses discípulos a serem batizados no nome de Jesus Cristo,
ora impõe as mãos, esses 12 discípulos recebem o Espírito, isso relatado no capítulo 19. Paulo está agora na sinagoga, ele prega durante 3 meses na sinagoga, e depois de 3 meses, ele é convidado a se retirar. Na verdade, os judeus começaram a se opor, depois de 3 meses, ao ensino do apóstolo Paulo. O que ele faz, irmãos? Vai embora, desiste, joga a toalha. Ele provavelmente aluga um espaço chamado Escola de Tirano, e ali se dedica diariamente, durante 2 anos, a propagar a palavra de Deus, a ensinar o reino de Deus, ou a respeito do reino de Deus. Irmãos, o impacto dessa diligência, desse serviço de Paulo, durante esse período, foi tão grande que o Espírito Santo, através de Lucas, diz que a palavra chegou em toda a Ásia. Por que isso? Porque era muito improvável que alguém, naquela época, na região da Ásia, lembrando que Éfeso era, à época, a capital da província romana chamada Ásia, ou Ásia Menor. E Éfeso era uma cidade grande, cerca de 200 mil habitantes, com mais de 800 anos de história, e ela tinha todo esse contexto que nós estamos falando. Então, se alguém queria fazer comércio, comprar uma roupa diferente, última moda, o estilista mais moderno, para onde ia? Para Éfeso. Se ele quisesse ter um tempo de meditar e refletir, e pensar na vida e trocar uma ideia, ele ia conversar com os filósofos aonde? Em Éfeso. Se ele quisesse ali fazer uma prece, levantar um culto a um dos deuses, em especial a Diana, ele ia para onde? Para Éfeso. E se ele quisesse ver uma peça de teatro boa, ter uma boa cultura, para onde ele ia? Para Éfeso. Nos versículos de hoje, nós vamos ver que eles foram para o teatro ali, né? Quando acontece a confusão. Os irmãos têm ideia da capacidade desse teatro? Qual o maior teatro que nós conhecemos aqui na nossa região? Teatro para 1.000 pessoas, é um bom teatro aqui para nós? É o teatro para 3.000 pessoas. Alguém sabe quanto cabe na concha acústica aqui do Taquaral? Se eu não estou enganado, acho que 2.000 pessoas, de 2.000 a 3.000 pessoas, né? Porque é aberto, né? Agora, o teatro em Éfeso, a capacidade dele é estimada em torno de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. O templo de Diana, 125 metros de comprimento, 70 de largura, 127 colunas de 18 metros cada uma, era assim algo impressionante. Então, era difícil alguém não ir para Éfeso. Por isso que a evangelização, a pregação da palavra de Deus durante 2 anos alcançou muitas pessoas. Porque a palavra foi crescendo, foi se difundindo, e as pessoas que iam conhecer o evangelho e retornavam para suas cidades, e isso foi gerando um alcance maior da palavra de Deus em toda a região circunvizinha de Éfeso. Por isso que Lucas relata que a palavra foi conhecida em toda a Ásia. 2 anos, diariamente, cerca de 5 horas, nosso amado irmão Paulo, depois de fazer as suas tendas, cansado e suado, ainda tinha cerca de 5 horas pregando o evangelho. Nós vamos considerar que, às vezes, o nosso cansaço, nossa agenda diária, olhando para aquilo que Paulo vivia, talvez seja para nós um grande encorajamento. Né? Quando fala que as pessoas pegavam lenços e aventais de Paulo, por quê? Porque Paulo, provavelmente, os historiadores, comentaristas dizem que a atividade começava muito cedo por causa da temperatura e cerca de 11 horas todo mundo parava. A siesta deles durava até umas 4 horas da tarde. Se tinha um povo que sabia dormir e dar uma cochilada depois do almoço, eram os efésios.
E na hora que este espaço, a escola de Tirano, não estava sendo usada, o que acontecia? Paulo ia para lá ensinar as pessoas o Evangelho. Um outro evento que é narrado no capítulo 12, depois de mencionar a escola de Tirano, é que Deus fazia, pelas mãos de Paulo, curas e expulsava demônios. Mais uma menção muito clara a respeito do que Deus estava fazendo naquela cidade. Nós temos ainda o relato daqueles 7 filhos de um sacerdote chamado Cefa, que apanharam do espírito maligno, na nossa linguagem levaram um cascudo, e saíram desnorteados, machucados e desnudos, porque tentaram, sem conhecer e ter intimidade, como o irmão abordou na semana passada, sem ter intimidade com o Espírito Santo, por tentar expulsar, praticar o exorcismo. E o demônio falou assim: olha, eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês, quem sois? E eles foram ali humilhados nessa situação. Por fim, irmãos, as pessoas que estavam ouvindo a palavra e como resultado de ouvirem a palavra, elas foram sendo iluminadas e tinham o quê? Uma ação de queimar os livros de artes mágicas, os livros de bruxaria. Queimar livros, irmãos, é uma ação extrema de rompimento. Quando você queima um livro, a atitude de queimar um livro é você romper, abominar com aquilo que você viveu ou conheceu ou praticou até aquele momento. Essa ação de inúmeras pessoas romperem com o seu passado mostra o poder do Evangelho de iluminar, restaurar, redimir e conduzir do velho homem para o novo homem. Essa não é a história de cada um de nós? Você se recorda quantas coisas você deixou para trás? Quanto você mudou? Irmãos sabem, né? Eu acompanhava um time de futebol aqui da cidade e as reuniões no meio da semana era o dia que eventualmente tinha jogo. Quando tinha jogo, eu não ia na reunião. E me acabava ali no campo. Na maioria das vezes o time perdido, que é uma característica dos times de Campinas, né? Por isso estão onde estão. Até que o Evangelho foi me iluminando, 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 e um dia eu rompi. Nunca mais voltei. Voltei alguns anos atrás, para o Miguel e para a Ana Júlia conhecerem que é um jogo de futebol. Mas o que o Evangelho vai fazendo, provocando em nós? Ele vai nos transformando. Quando nós cremos no Senhor, a nova vida do Espírito Santo vai nos trazendo luz e nós vamos sendo levados a nos conformar à imagem de Deus. As pessoas relatam isso. Eles queimaram os livros de magia. Estavam libertos, livres do estado de idolatria que existia naquela cidade. E o impacto foi muito grande. Aí o versículo 20 do capítulo 19 é um versículo que eu queria ler com os irmãos, porque ele tem um destaque nesse capítulo 19. Podemos ler juntos? Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, aonde a palavra de Deus cresce? Qual é o lugar onde a palavra de Deus habita? Na visão macro é isso. Mas se nós olharmos, a palavra de Deus, ela tem que habitar onde no homem? No coração. Né? A palavra de Cristo habite ricamente no vosso coração. O que significa que a palavra de Deus crescia? Significa que corações estavam sendo alcançados pela palavra de Deus, estava havendo conversão, e a igreja em Éfeso estava o quê? Crescendo em número. E não somente em número, mas os irmãos estavam sendo amadurecidos. E prevalecia poderosamente. Prevalecia sobre o quê? Sobre a condição natural de todo ser humano.
sobre os adversários de todo cristão. Quais são os adversários de todos nós? O diabo, o instrumento que ele usa no mundo, a ação que exerce em nós o velho homem, a natureza desse velho homem, o pecado. E quando a palavra de Deus prevalece, prevalece sobre isso. E a igreja em Éfeso está agora debaixo da poderosa ação da palavra de Deus, debaixo do poderoso evangelho do nosso Senhor. Aí no capítulo 19, o versículo 20 e 21, menciona que Paulo queria ir para Jerusalém, teve essa direção do seu espírito, como é dito aqui, não é? Diz assim: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito, versículo 21, ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu ele algum tempo na Ásia. Paulo queria ir para Jerusalém com alguns propósitos. Primeiro, estar ali na festa de Pentecostes. Segundo, levar ajuda e recolher ofertas das igrejas da Macedônia e da Acaia para a Judéia, que enfrentava uma fome grande. Então, ele queria socorrer os irmãos. E terceiro, ele queria rever os irmãos. O coração do apóstolo Paulo, ele é revelado para nós nos capítulos de Atos como alguém que tinha um coração de pastor. Paulo não era somente um evangelista. Paulo, ele tinha uma preocupação com o estado dos irmãos. Ele saiu a primeira vez e foi pela cidade pregando até chegar em Antioquia da Pisídia, né? Entrou, subiu a serra, entrou dentro da região da Macedônia, e da Macedônia não, da Capadócia, e visitando ali cidades como Derbe, Listra, Icônio, chegou em Antioquia da Pisídia, e quando ele começa a sua segunda viagem, o que motiva ele a passar por essas cidades? Os irmãos se recordam qual é a frase que o Espírito Santo usa aqui? Paulo querendo com o quê? Confortar os irmãos. Essa ação de Paulo, de estar atento às necessidades dos irmãos, como um pastor, é uma palavra que tem que direcionar a nossa vida. Nós precisamos ser esses irmãos que têm preocupação com o estado dos irmãos, que têm um desejo de estar frequentemente visitando, apacentando, pastoreando os irmãos. Nós já falamos que as 3 viagens de Paulo, ele percorreu cerca de 16 mil quilômetros. 16 mil quilômetros. E viveu tudo que viveu. Baseado no que, irmãos? Um dos motivos era estar pastoreando os irmãos. Considere no seu coração, no meu coração, quem são as pessoas que nós estamos pastoreando nesses dias. Da congregação que nós mesmo reunimos. O pastoreio, irmãos, é o momento mais importante que nós temos como atividade de convívio congregacional. Por quê? Porque à medida que Deus nos dá dons, esses dons só podem ser trocados e distribuídos quando nós estamos em contato com os irmãos. Todos nós recebemos dons. E essa busca do convívio visa fortalecer a fé, visa edificar os irmãos, exortar os irmãos e consolar os irmãos. Se nós não tivermos uma visão de que todos nós somos pastor e pastoras, nós estaremos debilitados no serviço ao Senhor. Esses dias, uma irmã, conversando com 2 outros irmãos, depois essa irmã me relatou. Esses irmãos não congregam conosco e os 2 diziam que gostavam de congregações grandes em que eles podiam entrar, assistir o culto e ir embora.
e que isso dava um conforto para eles. Eu pergunto, irmãos, esse é o propósito de Deus para uma congregação, para os seus filhos? Se nós não nos pastorearmos, se nós não entendermos o nosso chamado vocacional, e nós estarmos doando nossos dons para os irmãos, como que nós estaremos promovendo a edificação da igreja? Só um dom promove a edificação da igreja? Só um dom promove? Só o irmão que é profeta promove a edificação da igreja? Só o irmão que é mestre que promove? E o dom de socorro? E o dom de presidir? E o dom de assistência? O dom de pastoreio? Se nós entendermos que a igreja não se edifica pela justa cooperação de cada parte, nós mesmos estaremos promovendo o surgimento dos clérigos e dos leigos, pela ausência do nosso compromisso na edificação do corpo de Cristo. Então, esse estímulo que nós temos no apóstolo Paulo, em todo o livro de Atos, serve para nós entendermos a dimensão do que é uma vida congregacional, uma vida de comunidade. Nós recebemos dons e a nossa obrigação é entregar para os irmãos. Vamos quase chegar no começo da mensagem de hoje. Fique tranquilo que eu estou controlando o tempo, irmãos. Aí, o que acontece no versículo 22 e 23? Podemos ler juntos de novo? Tem o 22, nós já lemos o 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Até aí tá bom. Nós já falamos aqui, só quero retomar essa questão. Nós, cristãos, éramos conhecidos nessa época como do caminho. Irmãos, não existe, talvez, um nome mais propício para nos identificar. Quem é o caminho? Jesus. Sermos do caminho significa que nós somos de Jesus. E que nós somos capazes de conduzir as pessoas que estão sem caminho para que, conhecendo o verdadeiro caminho, consigam descobrir a razão da sua existência. Mas o caminho não tem somente esse significado. Caminho dá a ideia de um movimento, de uma trajetória. Se tem um caminho, o caminho liga de um ponto a outro, né? Algumas vezes a gente fala assim, esse caminho leva ou nada a lugar nenhum, né? Você pega essas estradas assim do interior, que você roda, você sai de uma cidade com 200 pessoas e chega numa de 50 pessoas. Você estava, Claudião, quando nós voltamos de São Lourenço, e nós nos perdemos numa estrada de terra de 40 quilômetros de GPS colocou para nós vimos no trânsito que o retorno tinha um acidente na rodovia, colocamos no GPS uma alternativa. Apareceu assim, naquele dia, infelizmente, eu estava como o primeiro do comboio e os irmãos só atrás. Apareceu lá 40 quilômetros, estrada municipal. O que eu pensei? Estrada asfaltada. Irmãos, entramos ali, 40 quilômetros de estrada de terra, no meio do nada, mas do nada. Quando chegamos na cidade, só faltava aqueles fenos estarem voando no alto, sabe como a gente vê em filme, as folhas assim? Não víamos uma pessoa na rua. Até brincávamos depois, né? Depois que os irmãos me abençoaram bastante, depois de uma semana que voltaram a conversar comigo, o retorno que era para chegar às 7 horas da noite, chegamos quase às 11 horas da noite. Aquele caminho praticamente não levava ninguém do nada a lugar nenhum. Mas aqui, irmãos, este caminho que nós somos levados, ou fomos levados a conhecer, nos leva até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um outro caminho para conhecer a Deus senão Jesus Cristo. E esse caminho, irmãos, nos leva do estado de recém-nascido espiritualmente e deve nos levar a um estado de maturidade quase plena. O caminho significa que nós estamos em movimento, que nós estamos
em trânsito, que nós estamos progressivamente deixando cada dia uma medida, um estágio, uma fase e prosseguindo. Nenhum cristão deve estar parado, estagnado. A nossa fé não pode ser uma fé estanque, uma fé que chegou e alcançou determinado ponto. A graça em nós deve crescer e desenvolver. Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento do seu Filho. A vida cristã é uma vida de crescimento, por isso que ela é bem relacionada com o caminho. Alguém que espiritualmente está estagnado, parado, ele não está no movimento que nós devemos estar na vida cristã, caminhando. Se nós nos perguntarmos uns aos outros, irmão, como você está? A resposta tem que ser: estou caminhando, estou progredindo. Até mesmo o autor de Hebreus fala que nós devemos correr a carreira. Mas correr aonde? No caminho. Quem está correndo aqui? Quem está com a fé lá em cima, quem está com a graça crescida, quem está de glória em glória aqui, que está correndo a carreira cristã. Nós não podemos, irmãos, ficar estagnados, né? Agora sim, vamos fazer a leitura do versículo 32 até o 41, porque a partir deste momento que nós chegamos no 23, houve esse alvoroço contra o caminho, ou seja, contra os irmãos, contra a igreja em Éfeso, motivado por Demétrio, que nós sabemos, esse ourives, esse artífice, artesão, que fazia ali nichos de prata, pequenas réplicas, irmãos, souvenirs. As pessoas iam visitar o templo e levavam para casa. Hoje as pessoas levam medalhinha, levam pulseira, levam camisa, levam boné. Naquela época, eles trabalhavam fazendo réplicas da estátua de Diana. O que se tem na história era uma mulher com um arco e flecha na mão. E que as pessoas, então, reproduziam ou o templo ou Diana. E quando a palavra de Deus começou a fazer com que as pessoas fossem iluminadas, elas começaram a deixar a adoração aos ídolos e a Diana. E aí, provavelmente, Demétrio era o presidente do sindicato dos artífices, reuniu o pessoal e falou: gente, o contador informou que nós tivemos uma queda de faturamento esse mês, e isso tem acontecido já 3 meses seguidos, porque o número de visitas tem diminuído. Esse tal de Paulo está falando que Deus que é feito por mãos humanas não é Deus. Tem gente acreditando nele, estão deixando de comprar. Se nós não fizermos nada, nós vamos ter o nosso negócio indo de mal a pior. Essa é a tônica. Aí o versículo 32, o que acontece, irmãos? Outros de outra, porque a assembleia caía em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaciguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui processam não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa Deus. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém,
há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma coisa pleitear, será decidida em assembleia regular. Porque também hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum, estamos a alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Irmãos, então, o que inicialmente se deu num ambiente de um contexto de classe econômica, os artífices se reuniram debaixo do pedido de Demétrio, quando ele começou a dizer, olha, ele está atacando, né, não somente a nossa questão financeira, mas quando ele alega que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, ele pode até levar a descrédito o nosso tempo e a majestade da nossa deusa Diana. Quando ele diz isso, começou uma gritaria, um berreiro, a tal ponto de que as pessoas, sabe quando começa uma gritaria na rua, você sai de casa para ver? Já viu isso? Aí começou a chegar um, começou a chegar outro, a multidão foi crescendo, e aí o versículo 32 começa a falar assim, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caiu em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. O que é isso, irmãos? O pessoal foi juntando, a multidão foi crescendo, os da fileira de trás já nem sabiam o que estava acontecendo, possivelmente o núcleo dos artesãos, né, dos artistas, estavam ali discutindo, mas as pessoas foram chegando e Lucas fala assim, assembleia. E aqui é até interessante, essa palavra assembleia, sabe, os irmãos sabem qual que é a palavra utilizada aqui? Eclesia. É a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 16, dizendo que ele teria a sua própria eclesia. Porque era uma palavra usada pelos gregos, em que as pessoas eram chamadas para essa assembleia regular, em que os assuntos da cidade eram discutidos com essa assembleia. E aqui o que aconteceu? Gritaria. E Lucas diz, a maioria nem sabe por que estava lá. Queria fazer um paralelo, irmãos. Isso é só um paralelo para nós utilizarmos essa palavra assembleia, que nós utilizamos, que Cristo utilizou para a sua igreja, e que nós sabemos o significado de assembleia. Entendendo que há duas reprovações aqui muito claras. Gritaria não é um ambiente onde o Espírito de Deus habita. A primeira coisa que nós vamos saber, irmãos, nós cristãos, nós não devemos gritar. Efésios 4, 30, 31, olha que interessante, né? Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, cerca de 2, 3 anos depois que ele saiu do meio deles, Efésios 4, 30, 31 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Só quero destacar essa questão da gritaria, porque a sociedade de hoje resolve as coisas no grito. As relações se estabelecem na questão de grito, de imposição, de muitas vezes palavras ofensivas. E nós, como Assembleia de Cristo, nós não agimos assim. Provérbios, acho 14, 19, 19, 14, diz que a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Se tem alguém gritando, alguém discutindo, qual é a atitude que nós devemos ter? Palavra branda. Porque a palavra branda que desvia o furor, que desvia a ira.
Normalmente, quando alguém grita, o outro, para responder, vai gritar mais alto. Né? Lares em que os filhos são criados debaixo de gritaria. Relações em que o relacionamento se dá na base de gritos, palavras de baixo calão, ofensivas. Isso não procede de alguém que está cheio do Espírito Santo. E se eventualmente isso acontecer conosco, nós temos o sangue de Jesus, o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, para nós prosseguirmos. Eventualmente isso vai acontecer, já aconteceu conosco, mas não é uma ação que deve ser constante. Na verdade, como nós somos esses que estão no caminho, nós estamos deixando para trás essas coisas. Então, um ambiente onde reina a paz, não há gritaria. Não há palavras ofensivas, como Paulo diz, né? Não há cólera, não há ira. Versículo 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Irmão, se já estava ruim a gritaria, depois que Alexandre... Qual que é o entendimento que os irmãos têm aqui? Quem é esse Alexandre na fila do pão, não é isso que se diz? Nós temos uma multidão de gregos ali, a maioria gregos. Claro que Éfeso tinha uma população grande de romanos, de judeus, até mesmo de persas, pessoas vindo do Oriente, pela magnitude da cidade. Mas aqui nós estamos com esse contexto, e Alexandre possivelmente era um dos líderes influentes dos judeus, e que queria distinguir diante das pessoas que Paulo não era um judeu falando em nome dos judeus, e que cristianismo não era judaísmo. Não era o judaísmo que estava dizendo ou instruindo as pessoas a se afastarem de Diana ou a não venerarem a deusa Diana, né? Mas que isso era uma ação de Paulo, que embora sendo judeu, ele era do caminho. Eram os do caminho que estavam incitando esse problema à cidade, e não os judeus. Esse é o contexto provável para entender por que esse Alexandre, que é judeu, aparece, e quando ele vai falar, os gregos, ao verem que ele era judeu, se irritam, porque entendendo que já se não bastasse o que eles estavam passando, ainda teriam que ouvir alguém defendendo a situação que estava acontecendo. Esta é a probabilidade que os irmãos entendem do que aconteceu, tá bom? Agora, irmãos, quero rapidamente passar isso aqui com os irmãos. Alguém gritar durante 2 horas, vocês já viram isso? É comum isso? Um estado de alguém ou de um grupo de pessoas que durante 2 horas entra numa situação dessa, eu até vou passar isso para os irmãos. Dentro das ciências sociais, isso tem um nome, é chamado frenesi. Frenesi. E como isso é tratado? O frenesi é caracterizado por um estado de extrema agitação, excitação e perda de controle. É um fenômeno complexo que tem sido estudado por diversas áreas do conhecimento: psicologia, antropologia e sociologia. Na psicologia, o frenesi é frequentemente associado a estados alterados de consciência, transe, êxtase, histeria. Esses estados podem ser induzidos por diversos fatores, com estímulos sensoriais intensos, drogas psicoativas, crenças religiosas ou experiências traumáticas. Na antropologia, o frenesi é frequentemente observado em contextos religiosos e culturais.
Rituais, cerimônias, festivais podem incorporar elementos de frenesi, com danças frenéticas, cantos vibrantes, batidas de tambores. Nesse contexto, o frenesi pode ser visto como uma forma de transcender a realidade cotidiana, buscando a conexão com o divino ou com a comunidade e liberar emoções reprimidas. 2 horas. Na sociologia, frenesi frequentemente associado a movimentos sociais e multidões. Em situações de grande agitação social, protestos, revoluções, eventos esportivos, a energia coletiva e as emoções compartilhadas podem levar a um estado de frenesi, influenciando o comportamento individual e o desenrolar dos acontecimentos. Eventos como shows, festivais, promoções podem criar um ambiente propício ao frenesi, levando os indivíduos a tomar decisões impulsivas e a se comportar de maneiras que não fariam em outras situações. Isso é a maneira que as ciências sociais tentam entender, irmãos. Mas o que nós estamos aqui por detrás? O que motivou isso aí? Irmãos, todo estado, ou toda ação do ser humano, sempre tem um cunho espiritual por trás. Nenhum ser humano é isento de uma motivação espiritual. Porque nenhum ser humano está ausente de uma influência espiritual. Jesus disse: se eu prego o evangelho e alguém se converte, o reino de Deus é chegado. E aquele que estava cativo por Satanás é liberto. Nós estamos num contexto de idolatria. Pessoas dadas à bruxaria, ocultismo, artes, magia, né? Esta motivação, este poder para tirar 2 horas as pessoas da consciência e levarem ao estado de frenesi, de histeria por 2 horas, certamente, irmãos, era um estado espiritual de possessão coletiva, a ponto de gerar essa questão. Porque o que eles falavam? Grande é a Diana dos Efésios. Nesse contexto, o que acontece agora, irmãos? Vamos ler o versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana, da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens aqui que trouxestes não são sacrílegos e nem blasfemam contra a nossa deusa. O escrivão, no contexto de hoje, não é uma figura que tem uma grande autoridade dentro das estruturas de controle e poder. Mas naquela época, no contexto, o escrivão era alguém que tinha o controle, era um gestor da cidade, como se fosse um prefeito, que respondia perante os romanos. Então, ele tinha uma responsabilidade de manter a cidade em paz. Quando os romanos dominavam uma cidade, uma cultura, uma nação, eles tinham, na maioria das vezes, por hábito, permitir que a cultura e os hábitos fossem mantidos. Mas eles proibiam aglomerações, proibiam que as pessoas se reunissem, proibiam tumultos, porque eles entendiam que isso poderia ser um ato de motim, um ato de sedição, como é o texto que nós lemos. Então, quando isso se torna algo tão grande, este escrivão, este gestor, este prefeito, vai então intervir. Ele apresenta estes argumentos, e aí ele segue falando no versículo 38. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se outra coisa pleiteais, será decidido em assembleia regular. Em suma, irmãos, o que ele diz? Entendam que estes homens que vocês trouxeram não estão cometendo nenhum sacrilégio, ou seja, não estão profanando ou acusando a deusa Diana.
E eles não estão ofendendo a ela. Portanto, não há motivo algum de nós estarmos reunidos aqui. Como bem é sabido que nós, Efésios, nós somos os guardiães do templo dela. Isso é notório em toda a Ásia. Então, não há nada que nós devemos nos preocupar, porque a nossa essência de guardiões dessa deusa está assegurada. E estes homens não estão falando contra ela. E aí ele diz assim, e ademais, né, a estátua que nós temos não foi feita por mãos humanas, porque era o que Paulo era acusado de dizer. Paulo diz que não é Deus aquilo que é feito por mãos humanas, não é? E o escrivão, o prefeito da cidade, diz assim, vocês estão esquecendo que essa estátua que nós temos, ela veio da onde, irmãos? Algumas versões de céu, né? Ou seja, a nossa Diana é de Júpiter. Ela é realmente divina. Nós podemos continuar adorando. E não tem ninguém que vai dizer que ela é feita por mãos humanas. Então, ele utiliza desses argumentos para tranquilizar o povo. E aí, aquilo que tinha tomado uma grande proporção, o que ele faz? Ele reduz, se Demétrio e os artífices estão com problema financeiro, vão na justiça e procurem os direitos legais que eles têm. E se tiver algum outro assunto, vamos ter uma assembleia regular que os romanos permitem que nós tratemos dos nossos assuntos nas assembleias regulares. Essa assembleia aqui hoje não tem razão de ser. E nós corremos risco. E aí, o 40, o que ele diz? Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Irmãos, queria fazer uma breve consideração dessa questão, especificamente da ação deste homem para apaziguar este tumulto. Nós temos um cenário em que Éfeso era uma cidade mergulhada nas trevas. Mergulhada nas trevas. Uma cidade idólatra. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus é luz e nele não há treva alguma. Onde chega o evangelho, onde chega a luz, obrigado, irmão, as trevas se dissipam. O que acontece, então? Quando nós temos Priscila e Áquila, possivelmente os primeiros precursores do evangelho aqui, né? Depois o próprio apóstolo Paulo, e claro que Paulo solidificou, consolidou a pregação do evangelho na Ásia, mas o cenário, irmãos, de trevas mudou. Nós temos agora uma igreja com um grande número de irmãos, que a sua fé prevalece, a palavra de Deus cresce no coração dos irmãos, e a cidade agora está alcançada pelo evangelho. Havia um cenário de guerra espiritual neste ambiente. E Deus, em sua sabedoria, em sua providência, ele usa os meios legais para salvaguardar. Não que o escrivão tenha defendido o cristianismo. Não que o escrivão tenha defendido o caminho, a igreja. Mas ele, simplesmente, olhando a questão legal, diz: não há motivo de acusação. Mas o que está por trás disso, irmãos? É a ação providencial de Deus. É Deus, em sua providência, permitindo que este homem incrédulo, ele evite que os irmãos pudessem sofrer algum tipo de perseguição, de dissolução dos irmãos, perseguição, dissolução da Assembleia Cristã, da congregação, que pudessem até ser presos, eventualmente sofrer algum tipo de agressão física, em último caso, se fossem acusados de serem
promotores de uma sedição, de um motim contra o imperador romano, poderiam até mesmo ser mortos. A providência de Deus, irmãos, tem salvaguardado a igreja nesses 2000 anos. Deus usa, inclusive, os incrédulos para guardar a sua igreja. A igreja sempre foi perseguida. E sempre será. Mas Deus, por meio da sua providência, o versículo de Salmo 103, 19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E o versículo de Provérbios 21, diz assim: o coração do rei, olha que versículo, irmãos, Provérbios 21, o coração do rei é como um riacho nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. O que Deus fez com o coração do prefeito de Éfeso? Inclinou para favorecer a igreja do nosso Senhor. Deus controla as autoridades. Portanto, nós podemos ter a certeza de que quando uma igreja ou cristãos são perseguidos, eles não estão debaixo de esquecimento. Não são frutos do esquecimento de Deus. Mas é que Deus tem seus desígnios e propósitos para aqueles que, se martirizados forem, honrem e enalteçam o nome do Senhor. Nenhum de nós sabe o futuro que a igreja do Senhor terá até o fim. Hoje nós gozamos de liberdade. Na verdade, toda a influência que o cristianismo exerceu, seja pelo bem ou seja de uma maneira ou de outra, nós gozamos aqui no Ocidente de uma liberdade de culto ao Senhor. Muito desenvolvida pela reforma, desde então da reforma, nós gozamos de séculos de um respeito pelo cristianismo. Por tudo aquilo que nossos irmãos do passado fizeram em todas as esferas da sociedade ocidental. A boa parte do desenvolvimento da civilização ocidental é proveniente dos nossos irmãos que assumiram em vários setores da vida civil e social proeminência, né? Ciência, cultura, arte, tudo isso protagonizado por cristãos. E por isso que nós gozamos ainda de um privilégio de nós termos liberdade de culto. A nossa Constituição assegura liberdade de culto, liberdade de pensamento, manifestação de credo religioso, para todos. Mas o Brasil ainda nós gozamos disso. Até quando, irmãos? Não sabemos. Mas seja de uma maneira ou de outra, nós precisamos estar muito claros. A bendita providência do Senhor está conduzindo o coração de cada chefe de nação, de cada língua, dos povos. Vou ler mais uma vez para os irmãos. O coração do rei é como um riacho nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Paulo, durante muito tempo, gozou de liberdade de locomoção. Jesus, durante muito tempo, gozou de liberdade de locomoção. Até mesmo quando apedrejaram, Jesus passou no meio daqueles que queriam matá-lo, porque a providência do Senhor estava agindo daquela maneira. Mas chegou um tempo que houve um basta na vida de Paulo e que a providência agiu para conduzi-lo ao martírio. A providência do Senhor. A providência não é um salvo-conduto de que nós não seremos perseguidos, não sofreremos perseguição pelo nome do Senhor. Mas é a certeza de que tudo que acontecer conosco é porque nós estamos no caminho. Estamos debaixo de bênção do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, seja tudo para a glória do Senhor. Somos do Senhor, seja na vida, seja na morte. E eu queria aqui, irmãos, terminar, nós vamos terminar em 5, 6 minutos aqui, mas queria terminar com o relato que Paulo faz a respeito da estada dele nesses 3 anos que ele esteve em Éfeso. No capítulo 20, quando Paulo já saiu, já não está mais em Éfeso, ele foi para a Macedônia e agora não queria descer em Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Se os irmãos puderem abrir comigo, queria fazer essa leitura com os irmãos juntos.
Atos capítulo 20, versículo 17 a 35. Então, nós estávamos vendo a situação de Éfeso como alguém que está do lado de fora, vendo os efeitos, os eventos narrados. Agora nós vamos entrar nos eventos por aquele que viveu os 3 anos em Éfeso. Então eu vou ler, vou pedir que os irmãos acompanhem aí, talvez um ou outro comentário. Paulo, então, ele já saiu, está indo agora para Jerusalém, e ele resolve parar em Éfeso. De Mileto mandou, então, Atos 20, 17 a 35. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda, vamos ler juntos agora? Humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Agora eu vou ler para os irmãos. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Vejam, irmãos, este é o relato agora de quem estava dentro vivendo isso. O que a estada de Paulo gerou para ele em Éfeso e nas cidades circunvizinhas da Ásia? Lágrimas, provações, ciladas. Mas a ação do irmão foi de nunca ter deixado de anunciar coisa alguma proveitosa. E de ensinar publicamente na escola de tirano, em praças, em lugares públicos, também de casa em casa. Aí ele segue o 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quem se anima com um roteiro de viagem desse? Uma das coisas que quando a gente vai viajar, que mais nos anima é fazer o roteiro, não é? Você pega aí, vamos falar uma viagem por terra. Você vai olhar os restaurantes que tem naquela rodovia. O que serve de bom ali. Os pontos turísticos até chegar na cidade. O que você vai fazer na cidade? Aí o Espírito Santo chama Paulo e fala: Paulo, senta aqui, vamos traçar o trajeto que você vai fazer, a maneira que você vai estar, teu roteiro de viagem. Ó, eu vou te assegurar que nas próximas cidades você vai viver cadeias e tribulações. E o evangelho hoje anunciado é que nós devemos parar de sofrer, parar de ter problemas, parar de sofrer perseguições. Irmãos, de alguma maneira, se nós não somos perseguidos, sofremos perseguições, nós devemos considerar se a nossa responsabilidade na pregação do evangelho tem sido realmente eficaz. Porque o evangelho desperta nas pessoas 2 reações: cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Ou nós seremos amados, ou nós seremos odiados. Se odiaram a mim, quanto mais vós, que sois os meus discípulos. Aí Paulo segue dizendo: então o Espírito Santo me disse: olha, eu te asseguro, Paulo, que daqui para frente a sua vida vai ser cadeias e tribulações. Paulo não achou nenhuma igreja com oração forte, com um corredor ungido para livrá-lo das tribulações e das cadeias e perseguições.
Aí vamos ler o 24 juntos, todos, bem forte? Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ô, irmãos, como isso mexe conosco? Se tem um bem maior que existe na nossa vida, qual é? A nossa própria vida. Que está implicitamente relacionada com os prazeres que nós gozamos para nós mesmos. Se tem algo que nós tratamos a pão de ló, essa é uma expressão nossa antiga, né? Tratado a pão de ló, criado a pão de ló, é a nossa vida. E Paulo olhava para a vida dele e não considerava em nada preciosa. Quanto sofrimento nós temos, irmãos, porque nós sofremos pequenas humilhações, rejeições, desaforos, porque nós nos sentimos humilhados e às vezes ultrajados, esquecidos, e nós assumimos uma postura de amargura, uma postura de sofrimento, porque nós consideramos que a nossa vida vale muito. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Mas tem um motivo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todos nós devemos considerar, irmãos, que a nossa vida tem um único propósito: completar a carreira. Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, guardei combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Já agora a coroa da justiça está reservada. Irmãos, nós temos essa percepção de que nós completamos a nossa carreira, que nós combatemos o bom combate. Os irmãos têm a avaliação de que estão sendo fiéis ao chamado do Senhor, que têm entregado a vida toda para gastar em prol da edificação do Senhor? Ninguém precisa responder, mas nós precisamos ir aos pés do Senhor. Será que a maneira que nós temos vivido tem colaborado na edificação da igreja? Tem desenvolvido o crescimento dos irmãos? Será que nós temos assumido a responsabilidade de pastoreio? Os irmãos lembram que, neste mesmo capítulo 19, Paulo enviou Timóteo e, esqueci o nome do outro irmão, diz assim: companheiro de Paulo. O que significa ser companheiro de alguém? Qual é a característica principal de um companheiro, irmãos? É que gosta de alguém? Faz parte. É amizade? Pode ser. Mas qual é o elemento principal de uma companhia? Já falei. Ser companheiro é alguém que está dividindo a companhia. É alguém que está próximo. Um companheiro é alguém presente. Você pode ter amigos que estão distantes de você. Mas um companheiro é alguém que está do seu lado. Irmãos, a vida cristã tem um chamado de companheirismo, porque nós não vivemos a vida cristã virtualmente. O que nós experimentamos na pandemia e o que nós vivemos em termos de pandemia foi ainda uma providência do Senhor para que nós mantivéssemos alimentada a fé. Mas nós devemos nos empenhar ao máximo para nós estarmos vivendo o companheirismo espiritual. Nós estarmos vivendo junto com os irmãos. Tente identificar quem é o seu companheiro. Ou mais, tente identificar de quem você tem sido
companheiro. Qual é o irmão que pode dizer, fulano de tal é o meu companheiro? Qual irmão você pode dizer, este é o meu companheiro? E num sentido maior, não. Toda assembleia deve ser uma assembleia de companheiros. O apóstolo João termina, ou inicia Apocalipse, dizendo, companheiros de luta. Os irmãos lembram? João usa assim, meus companheiros de luta. Ter alguém em sua companhia, irmãos, é a segurança de que você tem alguém que você pode chorar junto, você pode confessar as suas dificuldades, fraquezas. Nem todo amigo é companheiro. Não porque o amigo não queira, mas porque ele pode estar distante. Todos os irmãos no corpo de Cristo são nossos companheiros? Não. Mas quem são os meus companheiros? Os irmãos. Um dia desses falei para os irmãos. Carro chovendo à noite, acabou a reunião, 10 e pouco da noite, e liguei para um companheiro. Companheiro na sua casa, saiu, vai me socorrer. Posso fazer isso com quem? Podia ligar para o irmão que estava ali em Londrina? O irmão poderia ser meu irmão assim de me amar. Alex, te amo de coração. Mas estaria sofrendo comigo ali? Depois eu e ele quase não conseguimos levantar. Tanto tempo que nós ficamos agachados. A chave de roda não servia, a chave para tirar, o macaco não rodava, a chuva caindo solta. Mas, companheiro, porque está vivendo junto. E termino aqui, irmãos. Só voltando aqui para a gente encerrar. Versículo 31. Vamos ler juntos? Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 dias e noite não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui nós encerramos, irmãos, vendo o que é olhar do lado de fora. Isso é alguém que está vivendo tudo isso. A questão é que é bom você estar acompanhando? É bom. Tem benefício? Tem. Mas quem obteve o crescimento espiritual, como Paulo teve, foi somente ele que viveu tudo isso. Os irmãos acham que Paulo estava na mesma estatura espiritual que ele começou em Éfeso quando terminou a sua estada entre os irmãos? Depois de 3 anos ele tinha a mesma estatura espiritual? Tinha, irmão, ou não? Ele cresceu. Cresceu com base no quê? Não só no sofrimento, mas tudo que ele viveu, vivendo 3 anos com os irmãos. E depois ele pôde escrever parte da experiência dele, que ele escreve as cartas, ele atribui ao que ele viveu em Éfeso. Então, irmãos, o caminho nos coloca várias épocas em nossa vida. E nós devemos viver o caminho com toda a inteireza de coração. Se nós procurarmos nos poupar e nos entregarmos ao Evangelho, à edificação do corpo de Cristo, nós teremos nos poupado, mas nós não teremos desenvolvido e nos conformado mais à imagem de Cristo. Paulo saiu depois de 3 anos com uma medida da estatura de Cristo, mas porque ele viveu o caminho em todas as suas nuances, em todos os seus trajetos. E nós somos chamados a viver dessa maneira. Louvado seja Deus. Que o coração do apóstolo Paulo, o serviço desse irmão, que nós sejamos esses que possam dizer: nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aleluia.